Graça e paz, igreja. Amém. Faz um tempinho que eu não venho aqui ministrar a palavra do Senhor. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Todos encontraram? Diga amém. Célula. Glória a Deus. Êxodo 3, versículo 1 diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Até aí. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra alma e espírito, juntas e medulas, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem de ti, aquilo que edifica, Senhor, e aquilo que não edifica. Pai, nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, venha com a tua presença e tira tudo, Senhor, o que não edifica, Senhor, do nosso meio, da nossa mente, Senhor, dos nossos corações. Que a tua palavra seja essa flecha, Senhor, que acerta o alvo das nossas vidas. Senhor, que nem mesmo os nossos pensamentos, Pai, venham atrapalhar o teu agir nessa noite, o teu ministrar. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Jesus. Esse texto que nós lemos, eu gosto bastante, na verdade, de toda a história da vida de Moisés. Ele tinha muita intimidade com o Senhor e este texto é o texto do chamado de Moisés, né? Mas eu não quero me ater à vida, à trajetória de Moisés, o chamado dele. Eu quero me ater ao que Deus usou para chamar a atenção de Moisés. A sarça, que aparece em algumas traduções, às vezes como um arbusto, né? Algumas traduções aparece diferente. Ela é uma vegetação bem típica do deserto. Ela é uma vegetação de rústica aparência, que você olha para ela, você não dá nada. E ela é bem espinhosa, feia, não tem folhas. Não tem nem mesmo água dentro dela. Ela resiste a esse clima seco justamente por sobreviver muito tempo sem água. Por que eu estou dizendo isso? Eu gosto de comparar essa sarça às nossas vidas. Porque às vezes Deus olha assim para a gente e Ele vê algo precioso em nós. Só que nós, nos olhando no espelho, a gente olha e a gente não se vê tão precioso assim. A gente não se sente assim tão bonito como Jesus fala que nós somos, a imagem como Deus fala, né? A imagem e semelhança dele. Nós não nos vemos assim tão atraentes e às vezes nem as pessoas do nosso convívio também não nos veem assim. Por isso que eu gosto de usar essa figura da sarça, de representar como as nossas vidas. Deus, ele usou um simbolismo para chamar a atenção de Moisés. Deus não era sarça, mas ele estava lá. Ele usou aquele símbolo para atrair a Moisés. E Moisés, olhando para aquela sarça, foi em direção a ela para ver que mistério que era aquele. Que ela pegava fogo, não se queimava e não se consumia. Assim como esse espinheiro, Deus, ele deseja usar as nossas vidas. Mas não nos usar como as pessoas nos usam. Não nos usar como muitas vezes parentes nos usam, pessoas da nossa própria casa. Porque às vezes você pode ouvir essa palavra, Deus deseja me usar, Deus deseja me usar. Pessoas falam muito isso, nós ouvimos isso nos cânticos. E às vezes nós temos uma barreira contra essa palavra. O usar de Deus é diferente, porque o usar de Deus ele não vai além da nossa vontade.
Deus não vai fazer nada com você que você não permita que Ele o faça. Ele deseja nos usar como um instrumento. Ele deseja nos usar como usou aquela sarça. Ela ardia, o fogo da presença de Deus tomava conta dela, mas não consumia. E eu quero te ater a essa palavra, não consome. Sabe, queridos, um tempo atrás, há uns 3, 4 meses, eu estava com muitos afazeres, eu estava me sentindo muito esgotada por muitas coisas. Sabe quando você quase não tem tempo para você, você não para, você não tem um momento que você fala, nossa, agora eu não vou fazer nada. As mulheres geralmente são assim, né? Muito atarefadas. É isso, é aquilo, é trabalho, é estudo, é casa, e a gente não para. E eu me encontrei assim, há esse tempo atrás. E eu estava me sentindo totalmente sem força, sobrecarregada. E até mesmo com as coisas, com os afazeres da casa de Deus. Eu estava me sentindo assim, uma experiência minha. Até que eu conversando com Deus, já sem forças, mas Deus sabe o que está no nosso coração. Mesmo quando a gente não tem forças para falar, e mesmo antes da gente falar com Deus, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Ele já tem uma resposta pronta, e já tem um alimento pronto para as nossas almas. E eu comecei a falar com Deus, eu nem terminei a frase, Deus falou assim, filha, não são as minhas coisas que estão te sobrecarregando. Porque as minhas coisas não te sobrecarregam. Não é a minha presença que te sobrecarrega. O que te sobrecarrega é a falta da minha presença. E eu falei, Deus, mas eu estou fazendo as coisas do Senhor na sua casa, Deus. Quantas vezes a gente está fazendo a obra de Deus, a gente está, nem que seja limpando o banco da igreja, nem que seja ajudando a tia Fátima a limpar os ornamentos, as coisas que diz respeito à casa física, à igreja física, o local. Quantas vezes nós estamos fazendo isso, ou o ministério chama, né? O Edson, maravilhoso, o Edson, homem de Deus, chama o ministério de louvor para fazer a faxinão. E às vezes nós estamos fazendo, nos ocupando o nosso tempo com isso, mas o nosso coração está longe do Senhor. E Deus me disse isso, Jéssica, você pode fazer qualquer coisa, mas muitas vezes, para mim, só que muitas vezes você deixa a minha presença. Você não faz comigo. Me deixou lá atrás e decidiu, já sei fazer isso. Quantas vezes eu já não fiz isso? Quanto tempo? Quanto tempo que eu já não fiz isso? Eu já sei como é que é. Nós aprendemos muito fácil a independência. E vamos deixando a presença do Senhor. E quando vemos, nós estamos tão atarefados que não temos tempo mais para passar intimidade com Deus. Não temos mais tempo de nos ajoelhar e de clamar a presença do Senhor no nosso secreto. E isso estava acontecendo comigo. E quando eu me dei conta, eu falei, Deus, é verdade, Senhor. Quanto tempo eu estive longe. E Deus pôde trazer novamente o alívio. Eu não vou te dizer que eu estou mais tranquila agora, que eu estou mais sossegada. Pelo contrário, eu tenho mais afazeres ainda. Mas isso não tem me consumido, porque o Senhor, a presença do Senhor tem estado comigo e ela não me consome. Eu não tenho deixado nada atrapalhar o meu momento com Deus. E isso é primordial. Porque se a gente não tiver isso, queridos, nós podemos fazer qualquer coisa. Coisas, muitas vezes, que aos olhos dos homens, eles vão ver atraentes. Nossa, fulano de tal fez tal coisa, olha que maravilhoso. Só que se isso não for, a presença de Deus não for com você, se não for da vontade do Senhor isso que você está fazendo, é perda de tempo. Você está perdendo tempo. Por mais que aos olhos dos homens seja honroso, tem que ser aos olhos do Senhor também. E foi aí que eu entendi que sempre que eu estiver me sentindo assim,
sobrecarregada, sem força, sugada, sempre, é porque eu tenho deixado as coisas de Deus, a presença do Senhor, em último lugar. Não tenho deixado espaço para estar com o Senhor. Aí às vezes você pode perguntar para mim, mas Jéssica, eu estou com o Senhor sempre, eu estou orando sempre. Sabe, eu estou lavando a louça e eu estou orando para as mulheres, né? Sabe, eu estou limpando a casa e estou orando, estou falando com Deus, estou ouvindo um louvor. Amém, queridos, eu também faço isso. Mas sabe quando você vai conversar uma coisa importante com alguém? E a pessoa está fazendo as coisas? Você já passou por isso? Você quer conversar uma coisa importante com alguém e a pessoa não para, ela fica de um lado para o outro e tá bom, estou te ouvindo, tá? Eu estou te ouvindo. Isso me dá uma agonia quando as pessoas fazem isso comigo. Porque tem hora que Deus ele fala para mim, eu estou lavando a louça, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou falando com Ele, mas Deus fala assim para mim, vai para o secreto. Porque tem hora que Deus ele quer olhar nos teus olhos, que Deus ele quer toda a tua atenção voltada só para Ele. Ele não quer você fazendo mais nada, só na presença dEle. E foi isso que Deus falou comigo. Assim como às vezes a gente quer que a pessoa pare um pouquinho e preste atenção com os olhos, com os ouvidos, com a boca, com todo o corpo dela, preste toda a atenção para conosco, Deus ele deseja isso também de nós. Porque quando nós estamos fazendo outras coisas e dando atenção para alguém, nós estamos dando uma atenção parcial. E Deus nos deseja por completo. E quando eu descobri, queridos, essa verdade, porque a gente sabe, né? Tem muita coisa que a gente sabe aqui, mas ainda não veio para cá. Tem muita coisa que a gente já entendeu, mas a gente ainda não vive. E ficar só no entendimento não basta. Tem que descer para o coração. Tem que gerar fruto. Tem que mostrar a diferença. Abre sua Bíblia lá em Mateus. Por favor. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, essas palavras é Jesus que está dizendo. Jesus diz que o fardo dele nunca vai ser pesado demais para nós. Pelo contrário, ele é muito leve. Sabe por quê? Porque ele carrega junto conosco. É por isso que quando nós deixamos a presença de Deus, nós nos sentimos sobrecarregados. Porque de verdade nós estamos. Nós deixamos ele para trás. E ele não carrega mais conosco o fardo. Por isso que ele fala primeiro, ele começa dizendo, vinde a mim. Se você se sente cansado, sobrecarregado, se você se sente sem ânimo, sem forças, Jesus diz para você, venha até mim. Só Ele tem o poder de nos aliviar. Só Ele tem o poder de nos trazer o vigor que nós precisamos para continuar em frente. Jesus mesmo disse que não seria fácil, que nesse mundo nós teremos aflições. Mas Ele disse também, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele nos ensina a vencê-lo também. Todos os dias. Jéssica, mas todos os dias eu me sinto assim, sobrecarregada no final do dia, com tantas coisas, tantos afazeres. Vá até o Senhor. Mas eu estou até cansada demais para orar. Esse é o único jeito. Vai até o Senhor. 30 minutos com o Senhor vai ser o suficiente para renovar as suas forças de um dia inteiro esgotante. Às vezes, se você dormir uma semana inteira, não vai adiantar nada.
Se você tirar uma semana de folga, não vai adiantar nada. Mesmo se você for viajar. Porque quando o nosso espírito está cansado, transparece no nosso físico. E a gente precisa tratar o nosso cansaço espiritual também. E o único remédio é ir até Jesus. Só Ele tem o bálsamo. Só Ele nos alivia. É engraçado porque quando nós estamos assim, nós fazemos justamente o oposto, né? Quando nós estamos cansados, a primeira coisa que nos passa na mente, se for dia de culto, é: eu não vou à igreja hoje, eu estou muito cansada. Eu gosto quando as pessoas dizem isso para mim. Eu dou risada, porque eu já pensei assim também. A primeira coisa que a gente pensa: eu não vou na igreja, porque vai ser mais uma coisa, né? Então, eu vou me poupar. Só que deveria ser a coisa que nós deveríamos fazer. A primeira coisa que nós deveríamos pensar: eu preciso de uma palavra, eu preciso de Jesus. Eu preciso ouvir Jesus. Eu preciso falar com Ele. E geralmente quando estamos sobrecarregados, a gente só vai até Jesus quando a gente não tem mais nenhuma força no nosso corpo. Quando a gente não está aguentando mais mesmo. É a última saída. É a última hipótese. Eu vou até Jesus. Quem sabe? Deveria ser a primeira coisa. O primeiro pensamento. A primeira atitude. E sabe o que é mais engraçado? Todas as vezes que isso passou na minha mente, de eu não vou à igreja hoje, realmente eu tinha motivos para isso. Meu dia tinha sido exaustivo, tinha sido muito cansativo. Todas as vezes que eu pensei nisso, e fui, venci essa barreira, e vim até a casa do Senhor, Deus, Ele tinha uma palavra exatamente como eu precisava. Ele tinha exatamente o alimento que eu necessitava naquele momento. E quando eu ouvia a palavra, eu falava para Deus: muito obrigada, Senhor, por não deixar que eu ficasse em casa. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo. E é interessante também que nós pensamos, quando nós estamos assim, nesse nível de cansaço, nós pensamos também em deixar algumas coisas. Se são os afazeres da igreja, se são ministérios, se são as coisas da casa do Senhor, nós pensamos em deixar. Será que se talvez eu não deixasse o ministério infantil, seria uma coisa a menos, eu ia me cansar menos? Às vezes a gente pensa assim. Só que quando nós lemos aqui nas palavras de Jesus, Jesus disse que é Ele quem nos tira o fardo. É Ele quem nos alivia. E quando nós abrimos mão assim, sem perguntar para Deus o que nós precisamos fazer, às vezes nós estamos abrindo mão da nossa função no corpo de Cristo. Você já se perguntou qual é a tua função no corpo de Cristo? Saiba que Cristo, Ele nos compara como um corpo físico, porque cada um é um membro e tem uma função. E quando nós deixamos as coisas, sem perguntar para Deus, nós estamos deixando muitas vezes de fazer a nossa função no corpo de Cristo. Tem também o outro lado. Às vezes a gente vai pegando as coisas, vai fazendo, eu quero estar no ministério tal, eu quero estar no ministério tal, e nem pergunta para Deus se Ele deseja isso para nós. Se é onde Ele nos quer no corpo. E por causa disso nos atarefamos mais. Tem essas duas vertentes. E quando nós deixamos de fazer a nossa função no corpo de Cristo, além disso gerar um problema para nós, porque nós nos desgastamos, fazemos coisas que não somos felizes nos resultados. Sabe por quê? Uma pessoa ela só vai ser feliz completamente na igreja, no corpo de Cristo, na vivência, quando ela encontrar o lugar dela no corpo de Cristo, na igreja.
Porque senão ela se sente deslocada. Ela não se sente parte. Ela se sente como se fosse a primeira vez que ela está entrando. Se sente uma visitante, um visitante. Nós precisamos encontrar o nosso lugar na igreja. O lugar no corpo de Cristo. Para saber o que vamos fazer. A nossa função. Será que eu sou pé? Será que eu sou mão? Será que eu sou boca? Qual parte do corpo será que eu sou? Qual que é a minha função no corpo? Obedecer a ordem dada para a cabeça, do cabeça que é o Cristo. Ele manda a ordem para o corpo e o corpo obedece. É a ordem natural das coisas. E quando nós deixamos de fazer a nossa função no corpo de Cristo, nós estamos deixando mais um fardo para o nosso irmão. Porque quando nós deixamos de fazer a nossa função, pensa comigo, se eu machuquei uma perna, a perna esquerda, eu vou colocar todo o meu peso na perna direita. Por quê? Para não sobrecarregar a perna que já está machucada, para não machucar ainda mais. Mas com isso, eu vou sobrecarregar a perna direita, porque todo o peso que devia ser dividido nas duas pernas vai para uma só. É assim no corpo de Cristo também. Quando eu deixo de fazer a minha função no corpo, eu estou deixando meu irmão ou minha irmã mais atarefada ainda. Estou deixando que ele faça duplas funções, que não era a função dele fazer. Por isso, a igreja ela precisa trabalhar como um organismo vivo, como um corpo. Cada um sabe o que tem que fazer. É assim. É claro, meus irmãos, que eu quero deixar em nome de Jesus, bem esclarecido isso. Eu não estou dizendo para ninguém viver no ativismo. Porque isso não é de Deus. Deus ele não deseja que nós vivamos fazendo 1001 coisas para Ele. Fazendo isso e aquilo para alegrá-lo. Porque o que vai alegrar o coração de Deus é quando você faz a sua função. O que você nasceu para fazer. O que Ele te criou para fazer. Sabe quando você olha assim, eu não sei você, mas eu gosto muito de olhar para a natureza e Deus me fala muito comigo através dela. Quando você olha assim o vento balançando as árvores glorificam ao Senhor. Porque elas nasceram para serem árvores. Quando você vê uma árvore dando um fruto, ela está glorificando ao Senhor. Porque ela nasceu para dar aquele fruto. Pássaros voando no céu, eles glorificam o nome do Senhor, cantando, porque eles nasceram para fazer isso. A maior alegria de Deus em nós está quando nós fazemos o que fomos feitos para fazer. E Ele se alegra muito com isso. E isso é ser corpo, isso é ser igreja. Mas como eu disse, você precisa ficar tranquilo. Porque Deus ele não vai colocar nada na sua mão que você não seja capaz de fazer. Pelo contrário, as suas habilidades naturais, o jeitinho que Deus te fez, o jeito de pensar, o modo de agir, o modo como você fala, tudo em você representa quem você é no corpo de Cristo. E isso não é peso para ninguém. Você vai agir naturalmente. E o fardo que Jesus nos diz que é leve, não nos traz peso nenhum. Não nos traz peso. E quando tudo ficar muito difícil, saiba que Ele está carregando o fardo junto com você. Porque Ele nos promete isso. Ele nos promete que carregará o fardo junto conosco. Sabe onde? Aí no versículo 29, no comecinho, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. No Senhor, em Jesus, nós achamos o descanso que precisamos. Eu gosto muito também da criação do Senhor. O princípio, quando Deus criou todas as coisas. Eu fico tentando imaginar como era no Éden, né?
O relacionamento de Deus com Adão e com Eva. Eu fico imaginando como deveria ser maravilhoso. Deus, ele vinha visitar no cair da tarde, todos os dias. Mas você sabe que nós temos uma presença muito maior em nós. Porque ali no Éden, Deus ele visitava. Hoje Deus mora dentro de nós. Deus habita 24 horas em mim e em você. O Espírito Santo de Deus está a qualquer momento em nós. Ele não nos visita mais, ele está em nós. E nós precisamos tomar posse disso, porque muitas vezes nós esquecemos disso. E deixamos a presença do Senhor. Não nos lembramos que Ele está conosco. Que é sentimento pior do que ser ignorado. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus se sente assim. Ignorado. Enquanto nós estamos com os nossos afazeres, com as nossas tarefas, Jesus está dizendo, vinde a mim, e é a última coisa que fazemos, ou a última coisa que lembramos, se lembrarmos. Às vezes aquilo que nós estamos carregando tempo demais, Jesus já queria pegar há muito tempo para aliviar o nosso peso, para aliviar a nossa carga, para nos trazer o descanso que nós precisamos. Há quanto tempo? Quanto tempo você vem carregando esse fardo? Quanto tempo você vem carregando esse peso sobre os seus ombros? Seja em qual área for, querido, querida. Jesus diz para você, vem até mim e eu vou te aliviar. Eu vou tirar esse peso sobre você. Vem até mim. Eu quero finalizar dizendo, querido, que nunca é tarde demais para ir até Jesus. Nunca é tarde demais para vir até Jesus. E se você sente que Jesus falou com você nessa noite e que Ele ainda está te dizendo, vem até mim, eu quero pedir que você venha até o altar. Se você sente assim, não venha porque todos estão vindo, mas venha porque o Senhor tocou no seu coração. Porque essa palavra foi para você, assim como foi para mim naquela noite, em que eu fui até Jesus e depositei todo o meu fardo, todo o meu enfado. E falei, Jesus, eu não aguento mais. Tira esse peso de sobre mim. Eu desejo o teu descanso. Eu desejo a tua presença, Senhor.